Olá, meu querido, minha querida, paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você está em mais um vídeo da série Minuto EBD. Hoje nós vamos estar conversando sobre a lição de número 2 deste segundo trimestre. Lição esta que tem como título O Propósito dos Dons Espirituais. Então já quero logo de primeira te pedir para se inscrever em nossos canais YouTube, Facebook, Instagram. É sempre o mesmo nome para todas as redes, Roque Ribeiro Oficial. É importante que você se inscreva, é importante que no YouTube você acione a sineta das notificações para que você receba de primeira mão todos os nossos vídeos, todas as nossas postagens. É importante que você curta a nossa página no Facebook e também nos siga no Instagram. Mas em relação a este vídeo, é importante que você dê o seu like, que você faça o seu comentário, que você compartilhe este vídeo também com outras pessoas, porque você comentando não basta apenas curtir, você também precisa comentar. Você precisa fazer com que este vídeo seja relevante para o sistema e assim o sistema possa compartilhar, enviar este vídeo para outras pessoas, para outros usuários do Facebook. Já fez isso? Posso contar com a sua ajuda, posso contar com a sua colaboração, com a sua interação? Então vamos lá para a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Tudo que Deus faz com um propósito. Nada Deus faz sem propósitos. E em relação aos dons espirituais, acontece a mesma coisa. Existe um propósito específico, ou existem propósitos divinos para a liberação e para o exercício dos dons espirituais. Então, nessa lição, nós estaremos estudando especificamente sobre o propósito dos dons espirituais. Eu poderia até dizer que as duas palavras-chave desta lição são propósito e edificação. Propósito e edificação. Nessa segunda palavra, nós já demos então aí qual é o propósito principal dos dons espirituais, que é a edificação. Mas antes de falarmos sobre o propósito ou os propósitos dos dons espirituais, vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre aquilo que não é propósito dos dons espirituais. Existem muitas pessoas confundindo os propósitos dos dons espirituais. Então eu quero rapidamente falar pelo menos sobre 3 coisas que não são propósito dos dons espirituais. E depois falaremos sobre outras 3, que são efetivamente os propósitos dos dons espirituais. Sem muita perda de tempo, vamos falar sobre a primeira coisa que não é propósito dos dons. Não é propósito dos dons elitizar quem os possui. O comentarista nos fala logo no início que a igreja de Corinto se sentia elitizada porque ela fazia parte de uma cidade que era muito bem situada, muito bem desenvolvida na época, e os habitantes daquela cidade eram um tanto quanto soberbos em si. E a igreja que estava instalada naquela cidade, o apóstolo Paulo chega a dizer que eles possuíam todos os dons espirituais. E por não estarem sabendo administrar os dons, ele precisou escrever uma carta para normatizar o exercício dos dons espirituais. Porém, pelo fato de possuírem os dons, aquela igreja, ou os membros daquela igreja, se sentiam elitizados, se sentiam mais especiais que as outras pessoas. Porém, o propósito dos dons espirituais não é elitizar aqueles que o possuem. Ninguém é mais espiritual por possuir um dom, por exercer, por administrar, por executar um dom espiritual. Primeiro porque o dom é dado pela graça de Deus. Ninguém merece. Se lembra do apóstolo Paulo falando sobre a justificação? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos salvos pela graça, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo deixa bem claro, por exemplo, que em relação à salvação, isto acontece pela graça de Deus.
Em relação aos dons espirituais, não é diferente. Nós recebemos os dons não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso esforço, não é pelo esforço meritório humano, não. Nós recebemos os dons espirituais pela vontade soberana do Espírito Santo de Deus. Então ninguém pode se vangloriar por possuir um ou outro dom. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: mas um só e o mesmo Espírito é o que opera tudo em todos, e ele reparte particularmente os dons a cada um, conforme a sua vontade, como quer. Então veja que o apóstolo diz que ele distribui particularmente. É uma atribuição dele, é algo que somente ele tem o domínio, o poder, a vontade, a soberania. Ele faz como quer, não tem que dar satisfação a ninguém. Então é o Espírito Santo que faz esta repartição, muito embora o mesmo apóstolo diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, porém eles só serão concedidos de acordo com a vontade do Espírito. Em Hebreus capítulo 2, versículo 4, após falar sobre a pregação do Evangelho, o escritor também deixa muito claro que os dons são distribuídos de acordo com a vontade do Espírito. Então, por essa razão, ninguém pode se sentir superior, mais querido, mais protegido, especial, porque possui os dons espirituais. Dom espiritual não tem como propósito elitizar aquele que o possui. Uma outra coisa que não é propósito dos dons espirituais, ele não serve para atestar, homologar a aprovação divina. Ninguém pode dizer Deus é comigo ou Deus está aprovando aquilo que eu faço porque eu possuo dons espirituais. Não, o propósito do dom, o propósito do recebimento e do exercício dos dons não é para atestar que uma pessoa está sendo ou não aprovada por Deus. Como eu disse, em 1 Coríntios 1:7, o apóstolo Paulo diz que a igreja de Corinto possuía todos os dons espirituais. Porém, no capítulo 3, versículo 13, o mesmo apóstolo diz que aquela igreja era uma igreja carnal, era uma igreja imatura. Então, os dons espirituais não aprovam efetivamente, não atestam efetivamente a aprovação de Deus na vida de uma pessoa. Existem muitas pessoas por aí que estão enganadas, enganando a si mesmo e enganando a outras pessoas, pensando que o exercício dos dons espirituais servem para dizer que Deus é com ele ou Deus é com ela, que Deus está aprovando. Existem muitas pessoas vivendo uma vida em prática de pecado e só por possuírem e exercitarem os dons espirituais acham que está tudo muito bem, porque os dons, eles também não salvam. Quem salva é o fruto do Espírito. Quem salva é o desenvolvimento do fruto do Espírito e a graça de Jesus, e a aceitação da graça de Jesus. Em Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus deixou peremptoriamente bem claro que muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos maravilhas, em teu nome falamos em línguas, em teu nome isso, em teu nome aquilo. E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E o texto ainda diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então existem muitas pessoas que exercitam os dons, que praticam os dons, que possuem os dons, porém vivem uma vida na prática da iniquidade e do pecado. Precisamos ter muita atenção para este fato, porque eu repito, o dom espiritual, ele não atesta a salvação e não atesta a aprovação de Deus na vida de um crente. Não é este o propósito do exercício dos dons espirituais. Existe ainda uma terceira coisa que não é propósito dos dons espirituais. Os dons espirituais
não servem como aferidores de espiritualidade. Ninguém é mais ou menos espiritual porque possui ou exercita um dom. A espiritualidade, ela se dá através do exercício do fruto do Espírito. A este sim atesta a espiritualidade. Quando uma pessoa é longânima, benigna, tem a paz, tem o amor, tem o domínio próprio, quando essa pessoa desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, aí nós podemos dizer que ela é uma pessoa espiritual. Mesmo porque, como eu já disse, a igreja de Corinto possuía todos os dons e mesmo assim o apóstolo Paulo chamou a todos de carnais. Então, dom espiritual não serve para atestar a espiritualidade de nenhuma pessoa. Os dons espirituais, eles servem sim para o desenvolvimento da igreja. É isso que nós vamos ver agora. Qual é o propósito? Ou quais são os propósitos dos dons espirituais? Bem, agora há pouco nós falamos sobre 3 coisas que não é propósito dos dons. Não é propósito elitizar aqueles que os possuem, não é propósito servir como aferidor da aprovação divina e não é propósito servir como aferidor de espiritualidade. Mas, afinal de contas, quais são os reais propósitos dos dons espirituais? Primeiro grande propósito dos dons espirituais é preparar e santificar a igreja na proclamação do Evangelho. A igreja é capacitada, a igreja é homologada, a igreja é preparada, a igreja é santificada, a igreja é separada para pregar o Evangelho. E um dos elementos que auxiliam nesta preparação da igreja é o exercício dos dons espirituais. Os dons espirituais servem para fortalecimento do corpo de Cristo na pregação do Evangelho. Em segundo lugar, os dons espirituais, eles servem para manter a unidade da igreja. Através do exercício dos dons espirituais, a igreja se mantém unida, não apenas unida em união, não apenas unida em ajuntamento, mas unida em unidade. Através dos dons, a igreja se mantém unida em unidade e o nome do Senhor é glorificado. O apóstolo Paulo mesmo fala que o vínculo da nossa união é o amor de Deus derramado em nossos corações através do fruto do Espírito. E sem este amor não existe o pleno exercício dos dons espirituais que venham a atingir os seus propósitos. E um terceiro propósito, eu diria que é o principal propósito dos dons espirituais, é a edificação. Através dos dons espirituais, a igreja é edificada. Através dos dons espirituais, aquele que faz uso do dom também é edificado. E o apóstolo Paulo chega a dizer que através do desenvolvimento e do exercício dos dons espirituais, até mesmo os não crentes são edificados. Quando eles frequentam as nossas reuniões e são esclarecidos acerca dos mistérios de Deus, através do exercício dos dons espirituais, eles também são edificados. Porque muitas vezes o não crente, observando um crente falando em línguas, ele vai se escandalizar e não vai entender. Isso é o que diz o apóstolo Paulo. Mas quando estas línguas são interpretadas, ou quando se faz uso do dom de profecia, então o não crente é acionado em seu raciocínio lógico e entende a glória e entende as manifestações das maravilhas de Deus e recebe assim a edificação, e através do exercício destes dons, o Espírito Santo possui uma facilidade maior de operar no coração deste pecador. Portanto, o uso dos dons espirituais faz com que 3 grupos de pessoas sejam edificados. Primeiro, aquele que executa o dom. Segundo, a igreja de Jesus. E em terceiro, o não crente, quando é tocado em seu raciocínio e consegue, através do exercício dos dons, exercer
ou melhor, entender os mistérios de Deus. E quando eu digo através do exercício dos dons, não é que o pecador, o não crente, vá exercitar os dons. Não, estamos falando do salvo, do lavado e remido no sangue de Jesus, que possui o fruto do Espírito e exerce, executa e exercita os dons espirituais. Através do exercício destes dons, o não crente, o pecador, também é alcançado e impactado com a glória e com a graça de Deus. É tão importante estudarmos os propósitos dos dons espirituais, que a Bíblia nos apresenta pelo menos duas analogias acerca do dispenseiro e do arquiteto. O apóstolo Paulo, ele faz esta analogia do arquiteto em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 9 e 11. E o apóstolo Pedro faz a analogia do dispenseiro na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos 10 e 11. Falando sobre o arquiteto, o apóstolo Paulo diz que nós, aqueles que exercitamos os dons espirituais, devemos ser sábios arquitetos que trabalham na edificação do corpo de Cristo. E como sábios arquitetos, temos que estar prestando atenção no fundamento e como nós ordenamos cada tijolo, como nós edificamos a igreja, como somos usados por Deus para edificar a igreja. E o apóstolo Pedro, fazendo uso da analogia de um dispenseiro, diz que a preocupação do dispenseiro é armazenar e não deixar estragar os alimentos que estão sob a sua responsabilidade, para que assim um maior número de pessoas sejam alcançadas e alimentadas por esta dispensa. Daí a importância do exercício dos dons espirituais, do entendimento do propósito do uso dos dons espirituais. Eu quero terminar esta minha rápida fala dizendo que só existe edificação através do exercício dos dons espirituais. Só existe preparo e fortalecimento da igreja através do exercício dos dons espirituais, se tudo isto for feito com amor. Se tudo isto for feito com um propósito verdadeiro de abençoar e edificar outras vidas. Se tudo isto for feito com a intenção de ser poderosa e graciosamente usado por Deus para a edificação de outras pessoas. Se for feito com amor, existe sim a aprovação de Deus. Se for feito com amor, existe sim a corroboração do Espírito Santo e do próprio Deus, para que o nome do Senhor, nosso Deus, seja edificado. Deus abençoe sua vida, sua família, sua semana, sua igreja, a sua classe. Deus abençoe você, professor, e você, aluno, na ministração da próxima aula, lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Muito obrigado por ter estado conosco até estes momentos e não esquece daquelas nossas recomendações. Se inscreva em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, Roque Ribeiro Oficial, em todas elas. Não se esqueça também de dar um like neste vídeo, não se esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas. No YouTube, acione a sineta das notificações para que você receba de primeira mão os nossos vídeos e não esqueça também de comentar, tanto no YouTube quanto no Facebook. Comente o que você achou deste vídeo, o que você achou da nossa lição, dê a sua sugestão, seja crítica ou elogio. É importante que você venha interagir com os nossos vídeos para que assim também possa nos estimular e também promover aí o nosso canal e os nossos vídeos através das redes sociais. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque Ribeiro, teu conservo.